Os Warren sempre se orgulharam de serem capazes de enfrentar forças obscuras do além. Em várias entrevistas, eles contaram como lutaram contra espíritos vingativos ou entidades que desejavam se alimentar da vitalidade humana. Segundo eles, o museu prova que já saíram vitoriosos dessas experiências mais de uma vez, e ainda com uma lembrança para contar história. No entanto, existe em sua mitologia um caso emblemático em que sua participação é, na verdade, bastante amarga. Embora tenham realizado exorcismos e falado sobre o que aconteceu em livros e programas de televisão, sempre acabaram admitindo que não puderam fazer muita coisa, pelas pessoas que os haviam procurado. Simplesmente, o mal havia sobrevivido à sua intromissão e até parecia zombar deles. Mas não vamos nos adiantar. A história, que dá vida à quarta parte da saga Invocação do Mal, é baseada em um caso extremamente polêmico que foi protagonizado por este casal, que há anos conquistou a cultura pop. Um casal tão amado quanto odiado. Neste canal já fizemos um relatório detalhado sobre os Warren, mostrando tanto a visão de quem acredita quanto a dos céticos. Desta vez, queremos focar em um caso em particular para falar sobre os supostos fatos reais que inspiraram o último filme que mergulha na vida desses investigadores controversos. Bem-vindos ao caso da família Smurl. Antes de começar, quero contar para vocês que já fizemos um vídeo sobre os Warrens neste canal, contando toda a história deles, os bastidores, digamos assim. E também fizemos um vídeo sobre o dia em que Lorraine Warren morreu para o meu outro canal, o Dia Que. E ambos foram muito bem. Se quiserem que continuemos com o tema Warren, comentem Warren aqui embaixo. Se mais de 1000 pessoas escreverem Warren, vamos analisar algum outro caso famoso? O de Amityville nós já fizemos, então vocês podem sugerir alguns dos outros casos dos Warren? Temos vários para conversar. Vamos começar. No verão de 1973, a Pensilvânia tentava se recuperar da devastação do furacão Agnes. Entre eles, uma família que decidiu enfrentar a crise, focando em um novo horizonte. Jack e Janet Smurl, um casal católico da classe trabalhadora, decidiram se mudar para um duplex no número 330 da Chase Street, na tranquila cidade de West Piston. Eles não estavam sozinhos. Viviam com as 4 filhas, um cachorro e os pais de Jack. Era uma convivência que buscava a união familiar. Após anos de dificuldades, a nova casa, embora modesta, representava a promessa de estabilidade em meio a um contexto de perda. Os Smurl enfrentavam uma fase difícil. Sim, para ninguém é fácil recomeçar do zero, se adaptar a uma nova cidade e tentar recuperar um pouco de paz mental depois de uma catástrofe natural. Mas eles acreditavam que isso poderia ser o começo de uma nova fase, um pouco mais iluminada. No entanto, aquele otimismo seria interrompido em apenas alguns meses, quando descobrissem que há algo pior do que uma casa destruída por um furacão. Uma casa mal assombrada. A propriedade para a qual eles se mudaram tinha 2 metades separadas. De um lado ficaram Jack e Janet com suas filhas, e do outro, os sogros de Janet. Não era uma casa nova, mas sim uma construção antiga, com madeira desgastada e paredes que apresentavam danos causados pelo tempo. Desde o começo, o lugar transmitia uma atmosfera pesada, difícil de explicar. Mas a família se agarrava à ideia de que poderiam transformá-lo em um verdadeiro lar e no berço de sua redenção. As primeiras semanas se passaram com certa normalidade. Depois, e sem muitos outros preâmbulos, começaram a se manifestar detalhes inquietantes, quase imperceptíveis no início. Vale a pena fazer uma ressalva. Algumas fontes declaram que todas essas anormalidades começaram sem um gatilho, começaram de um dia para o outro, sem explicação. E outras fontes apontam que tudo isso começou quando os Smurl quiseram fazer reformas na casa. Começaram a remover a tinta das paredes, a mexer no piso, no teto. Quando começaram a mexer nas coisas, foi aí que tudo isso começou. Há 2 versões desse acontecimento. Seja como for, a única certeza é que houve um momento em que algumas situações perturbadoras passaram a fazer parte da rotina da família. Uma mancha de umidade que aparecia na parede e se espalhava de forma irregular. Um cheiro repentino de carne podre que sumia em questão de segundos, ou um zumbido no encanamento para o qual não se encontrava explicação. Detalhes menores, sim, mas constantes, como se alguém ou algo estivesse particularmente interessado em chamar a atenção da família. Um pouco confuso, mas acreditando que não havia motivos para entrar em pânico, Jack atribuiu tudo à idade do prédio.
Janet assentia e tentava não dar importância ao assunto, convencida de que qualquer casa antiga poderia ter defeitos. Com confiança, ela dizia aos filhos para não deixarem a imaginação enganá-los. Mas os sinais logo começaram a se intensificar. Portas que batiam no meio da noite, luzes que piscavam mesmo sem tempestade, o caos, eletrodomésticos que pareciam funcionar sozinhos. Algumas situações eram difíceis de explicar com os mesmos argumentos. Por isso, um silêncio incômodo, que era uma mistura de preocupação e incerteza, se instalou entre os Smurfs. Às vezes, os ruídos incomuns vinham acompanhados de passos e vozes sussurrantes que pareciam vir dos quartos vazios. Um murmúrio tão baixo que a família ficava em dúvida se tinha sonhado ou se realmente havia mais alguém com eles. As meninas se afastavam de pesadelos recorrentes e de figuras sombrias que deslizavam pelos corredores. E não só isso. A sensação de serem observadas durante o sono tornou-se constante, levando-as a acordar umas às outras quando o medo era insuportável. Até mesmo os avós, pessoas de caráter firme, admitiram que sentiam uma tensão estranha ao cair da noite. Como se um véu invisível se fechasse sobre a casa, como se em determinado horário ficasse claro que eles podiam viver ali, mas isso não os tornava exatamente os donos do terreno. O que a princípio parecia uma casa marcada pelos caprichos da antiguidade, logo se revelaria como o cenário de um dos episódios mais perturbadores da história paranormal moderna. O número 330 da rua Chase já não era um lar. Era um território em disputa entre a fé de uma família e uma escuridão que só conseguiria crescer. O que havia começado como uma sucessão de incidentes incômodos e estranhos, logo se transformou em uma experiência insuportável que arrastou a família Smurl a um estado perpétuo de alerta. Como é de se supor, isso fez com que o clima dentro daquelas paredes não fosse dos melhores. Janet percebia que as discussões familiares se tornavam cada vez mais frequentes, que a irritabilidade se instalava no cotidiano e que todos pareciam estar sob uma pressão inexplicável. Não era só o cansaço nem o estresse da mudança. Havia algo mais, algo que se infiltrava pouco a pouco em suas vidas. Jack fechava os punhos, tentando conter uma raiva que o consumia. As meninas não dormiam, o que causava problemas na escola e dificultava a convivência pacífica com colegas e outras crianças da mesma idade. Nos jantares, as interações eram apáticas. Os ruídos estavam lá, mas eles tentavam combatê-los, ignorando-os. Isso não ajudava muito. Em certo momento começaram a aparecer arranhões na banheira e em outros lugares. Pareciam feitos por garras enormes e estavam em lugares onde o cachorro da família não tinha acesso. Mesmo assim, colocaram a culpa nele. Era óbvia a necessidade deles de negar o que ocorria. Enfrentar o contrário era admitir que algo inexplicável surgia ali bem diante deles. Os odores nauseantes ficaram mais intensos. Não eram simples vestígios de umidade, nem falhas no sistema de esgoto. Era um fedor penetrante que chegava até a deixá-los tontos. Jacques lembrava que às vezes a peste vinha junto com um ar gelado que percorria a casa, mesmo com as janelas fechadas. Foi então que os sussurros se transformaram em gritos, uivos dilacerantes que, no meio da madrugada, pareciam surgir das profundezas da casa. Vozes que não pertenciam a ninguém da família e que deixavam uma sensação de vulnerabilidade em quem as ouvia, perplexos e impotentes, sem saber o que fazer. Mas o pior foi quando começaram os ataques físicos. As sombras, antes sutis, agora estavam mais presentes, sólidas e corpóreas. Os Smurl podiam até sentir as sombras parando na frente deles. E um dia, Jack foi empurrado com força contra uma parede enquanto consertava um aparelho quebrado. Em outro momento, Janet foi arranhada no braço por uma força invisível, que deixou marcas vermelhas e ardidas em sua pele. Numa manhã, o cachorro foi arremessado contra uma parede por algo invisível. O choro do animal ficou gravado na memória de todos, como uma prova de que o que acontecia não era um simples pesadelo. Jack relatou ter sido agredido sexualmente por uma entidade, uma experiência humilhante e traumática que o afundou cada vez mais em sua própria mente. Janet, por sua vez, também denunciou ter sido vítima. Ela levitou sobre sua cama, paralisada e morrendo de medo. Esses episódios sombrios e perturbadores estavam ficando cada vez mais difíceis de compartilhar. Os Smurl começaram aos poucos a se isolar uns dos outros. E tudo isso aconteceu de forma gradual.
porque esses acontecimentos foram ocorrendo na casa ao longo de um período de 10 anos. A casa havia se transformado em um campo de batalha, e eles eram as vítimas de uma força que parecia não ter limites, uma força que os subjugava e os enfraquecia. A polícia não podia ajudá-los, os médicos não podiam ajudá-los, os exterminadores de pragas não podiam ajudá-los. Foi então que, exaustos e sem mais respostas, os Smurl decidiram buscar ajuda além do terreno. E é assim que nossa história volta ao começo. Os Warren já eram figuras famosas na investigação paranormal naquela época. Ele, demonólogo autodidata, ela, clarividente e médium. Eles já atuaram em casos famosos como Amityville, e sua reputação os tornava a última esperança de famílias que afirmavam estar sob ataque de forças demoníacas. Da mesma forma, seus detratores já se contavam aos milhares naqueles anos. Acusavam os Warren de serem sensacionalistas, de se aproveitarem de pessoas confusas e de capitalizarem em cima da dor alheia. Eram chamados de charlatães, e suas aparições na televisão eram parodiadas pelos mais céticos. Por isso, ninguém se surpreendeu quando eles chegaram à casa da Rua Chase. Desde o momento em que cruzaram a porta da casa dos Smurl, os Warren afirmaram sentir uma atmosfera densa, pesada, como se algo os envolvesse. Imediatamente, Lorraine, sensível às energias, percebeu o que descreveu como uma presença múltipla. Ela declararia mais tarde que havia identificado várias entidades. Por um lado, havia duas presenças femininas, uma jovem e uma idosa. Ambas pareciam relativamente inofensivas e sem tanto poder. Mas também havia um homem violento, repleto de fúria e com um passado horrendo. Segundo pôde reconstruir a médium, tratava-se de um sujeito que, em vida, havia sido executado pela própria esposa. Já cansada de ser o receptáculo de toda a sua frustração, esse ser parecia nocivo e carregado de muita energia sombria. Ainda assim, não era o problema mais difícil com o qual lidavam. Havia uma quarta presença, uma muito especial. Tratava-se de uma força demoníaca que atuava como o verdadeiro núcleo do mal, controlando os outros como se fossem peças de um tabuleiro. Uma entidade superior havia montado seu próprio exército paranormal dentro daquelas 4 paredes. Ed relatou que, no meio de suas investigações, presenciou a temperatura da casa cair bruscamente. Em questão de segundos, congelou todos os presentes e fez com que saísse vapor de suas bocas. Ele mencionou uma massa negra se formando à sua frente, uma nuvem densa que pulsava como se tivesse vida própria, uma massa que parecia farejá-lo e estudá-lo cuidadosamente. Aquela visão confirmou para Ed que o que acontecia ali não era uma simples sugestão. Algo os observava com a mesma curiosidade com que eles buscavam respostas. O casal concluiu que precisava agir. Primeiro, como sempre, entrevistaram longamente os donos da casa, questionando suas crenças e insistindo com os menores da família. Queriam saber se em algum momento, mesmo que fosse brincando, eles tinham tentado entrar em contato com espíritos. Todas as respostas foram negativas. Os Warren concluíram que os Smurl não haviam provocado a presença demoníaca, principalmente porque se mudaram para aquela casa que não parecia querer ser compartilhada. O grande enigma era, a presença apenas zelava pela casa ou queria se alimentar da sanidade da inocente família? Após Ed confirmar que suas orações não bastariam para conter o que ocorria, os Warren disseram que não podiam esperar, precisavam agir imediatamente. Era chegada a hora de fazer um exorcismo. É claro que a presença dos Warren atraiu a atenção da mídia local e nacional. O caso Smurl rapidamente virou manchetes e debates. Alguns viam nisso uma prova de que os fenômenos eram autênticos. Outros, uma estratégia para obter notoriedade. As famílias, porém, diziam só querer paz. Infelizmente, as zombarias contra eles chegaram tão rápido quanto todo o assunto se espalhou por jornais e rádios. Os Smurl eram protagonistas involuntários de uma guerra cruel, uma novela acompanhada com desconfiança e sorrisos por muitos. Os vizinhos, intrigados com o que acontecia na casa, começaram a murmurar. Diziam que a família nova era louca. Alguns passaram a sugerir que o sobrado era amaldiçoado.
Embora a Igreja Católica, a qual os Smurl estavam profundamente ligados, tenha sido um dos primeiros lugares a que recorreram em busca de ajuda, os padres da diocese local não souberam oferecer maiores soluções. Fizeram orações e bênçãos na casa sem conseguir ajudar. Não fazer nada. A menos que acreditemos em outras versões, uma que afirma que, na verdade, o local não teve apenas um, mas vários exorcismos. Supõe-se que, quando as tentativas iniciais dos padres locais não conseguiram deter a onda de fenômenos que assolava a família Smurl, os Warren insistiram que era necessária uma intervenção mais radical. Procuravam alguém experiente em combates espirituais. Foi assim que o padre Robert McKenna entrou em cena, um sacerdote católico tradicionalista que exercia seu ministério sob uma linha mais rígida e menos complacente com a igreja oficial. Tratava-se de um sujeito com a reputação de ter participado de casos de possessões complexas. O padre McKenna chegou ao duplex da Chase Street carregando o essencial, um crucifixo, água benta e o ritual romano do exorcismo. Desde o momento em que atravessou a porta, ele também afirmou perceber uma resistência invisível, um peso no ambiente que descreveu como a rejeição do demônio à sua presença. Segundo os SMURL, a simples chegada dele fez com que os barulhos na casa se intensificassem. Evidentemente, alguém não estava feliz com aquela visita. O primeiro exorcismo ocorreu com a família Warren presente. McKenna começou com orações solenes em latim, invocando a proteção de Deus e a expulsão dos espíritos malignos. Janet lembraria mais tarde que assim que o padre aspergiu água benta pelos cômodos, um fedor insuportável de carne podre invadiu a casa. O mesmo que ela havia sentido tantas vezes nos últimos anos. Jack, por sua vez, jurou ter visto uma sombra escura deslizando pelo corredor, como se fugisse da luz mas a entidade não se limitou a fugir ou permanecer passiva. Enquanto McKenna pronunciava as palavras do exorcismo, começaram a ser ouvidos insultos em uma voz gutural, profunda, que não vinha de nenhum dos presentes. Os Warren confirmaram ter ouvido aquelas maldições, enquanto as meninas choravam agarradas à mãe. Nos dias seguintes, McKenna voltou várias vezes, repetindo o ritual e reforçando com orações e bênçãos cada canto do sobrado. Após cada intervenção, a família sentia alívio temporário, mas o mal sempre voltava com o tempo. Talvez mais fraco, mas ainda ativo e perseverante. O padre explicou que se tratava de um caso particularmente difícil, onde a entidade havia criado raízes profundas, alimentando-se de anos de sofrimento e medo. Para piorar, os SMURL perceberam que a entidade os perseguia quando tentavam sair de férias e quando decidiram aparecer em um programa de televisão contando o que estava acontecendo com eles. As represálias do demônio foram brutais, os ataques físicos aumentaram e durante dias inteiros os móveis não pararam de se mover. Os Warren foram se afastando do caso. Ed afirmava ter registrado em seu gravador os sons da entidade se manifestando, mas se recusava a voltar ao local. Alguns dizem que foi a primeira vez que ele sentiu medo de verdade. Alguns afirmam que os Warren só ficaram o tempo necessário para explorar vítimas ingênuas antes de buscar novos alvos. Na verdade, embora nunca tenham cobrado do Smurl por seus serviços, os Warren escreveram, junto com Robert Curran, um livro contando toda a odisseia da família. Isso lhes trouxe vendas e um grande cheque de royalties. Quando a história foi adaptada para o cinema em 1991, em algum momento, os Smurl começaram a se mostrar mais esquivos. Eles já não gostavam dos Warren, menos ainda dos padres e muito menos dos jornalistas, que pareciam sempre prontos a rir deles. Ninguém pôde ou quis ajudá-los. Entre 1987 e 1988, só lhes restou aceitar o que nunca quiseram. Eles não conseguiriam se livrar da presença até que saíssem daquela casa para sempre. Aquele lar nunca tinha pertencido a eles e jamais pertenceria. A igreja fez um último exorcismo nessa época e controlou a entidade, mas já era tarde para a família. Eles não queriam mais correr riscos. E assim, de um momento para o outro, os Smurl desapareceram do olho do público. Apesar disso, as controvérsias continuaram crescendo.
Desde investigadores céticos até jornalistas locais, vários tentaram dar explicações alternativas ao que a família descrevia como fenômenos sobrenaturais. As maiores dúvidas giravam em torno da saúde de Jack Smurl. Em entrevistas posteriores, ele mesmo reconheceu que em 1983 havia passado por uma cirurgia para retirar água do cérebro, uma complicação que carregava desde que teve meningite na juventude. Antes da operação, ele havia sofrido episódios de perda de memória de curto prazo, o que levou alguns especialistas a sugerirem que suas percepções poderiam ter sido alteradas. Seria possível que algumas experiências relatadas fossem causadas por sequelas neurológicas? Mas como isso se explicava? Os golpes que ele recebia? E como isso explicava outros membros da família verem o que Jack via? Os críticos também levaram a questão para um campo mais amplo. A pressão econômica, o estresse do dia a dia e o isolamento emocional poderiam ter gerado um quadro de psicose compartilhada. Foliadox. Fenômeno em que membros de um grupo passam a acreditar e vivenciar as mesmas alucinações por sugestão mútua. O fato de que os Smurl viveram durante anos obcecados com o fenômeno, registrando cada barulho e cada cheiro estranho, reforçava essa hipótese. Também não parecia um detalhe menor que eles tivessem passado por um furacão, algo que, por si só, pode abalar a psique de qualquer um. Outros sugeriram que a exposição midiática e a relação próxima com os Warren também haviam contribuído para obscurecer o relato. A família, sempre observada e alvo de boatos, pode ter sofrido o efeito de retroalimentação psicológica. Quanto mais comentavam sobre a casa mal assombrada, mais difícil era se afastar do fenômeno. No entanto, essas explicações nunca conseguiram dissipar completamente o mistério, mesmo levando em conta os problemas médicos de Jack e as tensões familiares. Persistia o fato de que vários testemunhos externos afirmavam ter presenciado fenômenos incomuns dentro da casa. Foi essa coexistência entre depoimentos sólidos e teorias psicológicas que deixou o caso em um terreno ambíguo e fértil para o debate. Como mencionamos, em 1991, a emissora Fox levou essa história para a televisão com um filme homônimo, baseado nos fatos, reforçando o fascínio popular pelo caso. Anos depois, a franquia Invocação do Mal usou o episódio como inspiração para um novo filme. Confirmo que o ocorrido na Chase Street marcou a cultura popular, como um dos relatos de atividade demoníaca mais famosos dos Estados Unidos. O fato é que, após a partida da família, novos inquilinos ocuparam o duplex e não relataram fenômenos. Isso significa que tudo foi uma fraude? Ou significa que talvez a entidade só estava interessada em incomodar os Smurfs e se alimentar do medo deles? Com o tempo, o casal buscou voltar à normalidade. Jack, falecido em 2017, sempre afirmou que tudo o que contaram era real e que nunca buscaram fama ou dinheiro. Janet, por sua vez, sempre afirmou que a entidade queria destruí-los como família e quebrar seus laços. Ela destacou que sobreviver a esse processo foi uma vitória em si mesma. Uma de suas filhas, Karine, se dedicou na vida adulta à pesquisa paranormal, talvez como uma forma de dar sentido ao sofrimento vivido durante todos esses anos. Hoje, o caso Smurfs é tema de documentários, análises acadêmicas e debates em fóruns especializados. Para os crentes, é a prova de que existem muitos casos em que o mal simplesmente triunfa e só vai embora quando quer. Para outros, é a prova de que o casal mais icônico no que diz respeito ao sobrenatural transformava em negócio qualquer coisa que cruzava seu caminho, destruindo as esperanças daqueles que confiavam neles para encontrar solução para problemas reais. No meio disso, desviavam a atenção de situações delicadas que exigiam abordagens mais profundas e refletidas. Mas o legado do caso não está apenas nessas questões, e sim nas perguntas inquietantes que ainda ressoam. O que acontece quando o lugar que deveria nos dar refúgio se torna o epicentro do horror? O que acontece quando já não podemos confiar nem no nosso círculo mais íntimo? O que acontece quando já ninguém acredita em nós? E pior ainda, usa nossa dor para gerar diversão e um punhado de dinheiro. Sem dúvida, é nesse momento que a fé na humanidade desaparece completamente e as forças do mal conseguem se consagrar vitoriosas.